Você sabia que é impossível respirar com a língua pra fora? Para de bobeira. É sério? Nossa, é mesmo? Me dê, papai! Tamo aqui de novo, mais um vídeo aqui, geralzinho aqui de coisa aleatória. Só que agora o tema vai ser literalmente tier list de FNAF. E aí, galera, beleza? Ó, temos aqui todos os jogos do FNAF aqui, todos eles, exceto alguns que a gente não jogou ainda. A gente não tem nenhum PS4, nenhum PC pra jogar essas coisas. Então é o seguinte, ó, aqui tem as 6 categorias, eu quase falei 4, que é o cinema, o bom, feijão com arroz, legal, ruim e o Scott fumou. Tá bom, FNAF 1, cara, o FNAF 1, pra mim, ele é tipo... Ele é o primeiro jogo, né? Ele é o começo de tudo. Só que assim, ele pra mim, ele tem tipo um negócio que tipo, se tu dominar a gameplay dele, eu acho que tu consegue passar de tudo muito rápido. Essa que é a minha... tipo assim, eu rejogando tipo, esse ano, eu percebi que tipo, se tu, tipo... pegasse a manha do jogo, eu acho que tu consegue vencer ele muito rápido. Mas tirando isso, ele é bem clássico, ele tem a mecânica de porta, de luz, de falta de energia, as câmeras clássicas, aquele ambiente de terror que dá até medo, uma calafrio na espinha também. E ele é legal, entendeu? E pra mim é um jogo legal, né? Cinema, entendeu? E, tipo, alguns aqui que a gente vai falar aqui, mas pra mim é um jogo bom. Pra mim o FNAF 1 é um jogo de introdução, né? A franquia. Eu não lembro quando foi que eu comecei a jogar, não, mas foi em 2015. Eu lembro que eu baixei esse jogo e criança, né? Tinha medo pra cacete dessa bosta. Agora hoje em dia também eu jogo isso daí, nem faz diferença. E até hoje eu não consigo zerar ele direito. Eu sempre morro facinho. Mas assim, a clássica de FNAF. Tem a questão do susto clássico. Vou olhar assim, eu diria que é um jogo legal de jogar. Que tu vai jogar ele, tu vai zerar. Se tu não for familiarizado assim com o FNAF e com o jogo de terror. Agora, se tu for familiarizado, tu vai olhar e vai dizer, sim também. Mas eu coloco assim em bom, né? Eu coloco bom, porque ele é um jogo simples, mas é um jogo que funciona. Tanto que foi uma fórmula que deu certo e dá certo até hoje, de jogo de terror. Também é um jogo de terror que foi feito com um homem só, né? Isso daí foi meio... que é revolução na época também, né? Conta aqui o FNAF no bom... Ele chegou meio silencioso, né? É um jogo que ele chegou meio silencioso, né? Tipo, sei lá, meio do nada. Da coisa. Aí foi ver a questão de jogando alguém com easter eggs, essas coisas assim, do Golden Fred, aquele negócio de ficar mudando o jornalzinho na parede. Tudo isso de lore também é interessante, né? É um bom ponto de se ressaltar, porque, assim, 2015, 2014, quem jogava, via assim, achava interessante esse negócio de criar teoria e tudo mais. Então, isso é uma questão muito de, não só nostalgia, mas também de um jogo que funciona bem, ele trabalha bem a lore dele ali no início. E por mais que a gente não tivesse muito o que saber da lore, até só o FNAF 1, mas, assim, era um jogo que era interessante de se jogar, porque tu tinha vontade de querer saber mais sobre a história. Sim. Eu concordo. A gente vai pro 2, né? Que o 2 pra mim ele melhora muita coisa do 1. Porque o 2 ele não tem porta, não tem câmera, mas ele tem o quê? Duas mecânicas, máscara, lanterna. Na verdade é 3, né? É máscara, lanterna e a caixa da Puppet, né? Esse jogo aqui, ele é tipo aquele jogo de terror frenético que tu tipo, tem que ficar prestando atenção em tudo, não pode vacilar nas coisas assim. Porque se tu vacilar ou tu morre, porque tem sempre uns bichos que aparecem do nada, tem que botar a máscara, aí tu tem que prestar atenção no fogo, tu tem que piscar a lanterna também. Caraca, é uma mecânica assim, muito boa nesse jogo aqui, que eu fico sem palavras assim de dizer, porque é muito bem feito até. Por mais que os toys, né, o design assim dos bichos, né, porque tem o design dos bichos do 1, né, que era legal, né. Mas tem o do 2, que tem os toys que eles não dão tanto medo, mas a toy fica sem bico, meu irmão. Mas você é safado, né? Assim, o meu ponto de vista sobre o FNAF 2, ele é a fórmula do primeiro, de questão de jumpscare, essas coisas assim, só que aprimorada. Tipo, o Scott conseguiu melhorar isso no segundo jogo, mesmo com uma fórmula simples de jogo, até porque é jumpscare. Só que, tipo, assim, na minha visibilidade, esse é aquele jogo, tipo, se tu entra sem conhecer muito sobre a lore, bom, FNAF é aquele jogo que tu vai jogando e ele vai te ensinando a jogar com a tua experiência de se assustar. Então, tipo, na época que a gente jogava logo no começo, não tinha esse negócio de decorar padrão, essas coisas assim. Tipo, a gente jogava e tinha que ir descobrindo como se livrar de cada animatrônico, tipo de piscar na lanterna na cara do Fox, ou de ficar tocando a caixa de música da Puppet, mas não todo o tempo, pra não perder muito tempo e morrer pra outro animatrônico, e por aí vai. Então, acho que assim, é uma mecânica que funciona bem. Uma mecânica inteligente, uma mecânica que é simples, só que
é um simples bem feito. Então, tipo, eu diria que também se encaixa no bom, entendeu? Dos primeiros 4 FNAFs, assim, eu tenho uma opinião bem parecida. Mas no caso do 2, assim, um dos que eu mais gosto, dos primeiros, entendeu? Então, tu concorda que ele é cinema ou ele é bom? É bom. Pra ti ele é bom? Cinema. Cinema, pra mim ele é cinema. Dá pra botar ele no cinema. Gosto bastante do porque 2. o 2 é, tipo, ele é a versão aprimorada do 1, que deu mais certo ainda e deu mais visibilidade ainda pro jogo. O 2 que tem a negócio do Purple Guy, é criança morta, minigame. Isso aqui deve ser bem a demo do 3, eu acho que eu vou deixar passar, então bora pro 3 logo. Pra mim o 3 pra mim ele é tipo, assim, em questão de mecânica ele peca muito, porque a mecânica do 2 é bacana, mas já pro 3 é tipo, olha a câmera, tu joga áudio, aí tu pode trocar a ventilação e tu fica nesse negócio de reiniciar o sistema. Que tipo, eu acho que é só uma mecânica pro cara ficar agoniado, tipo, pô cara, eu não tô olhando pra câmera, e se o bicho estiver na minha sala, entendeu? Mas tipo, não é um negócio que eu gosto no FNAF 3, porque pra mim é um negócio que é meio rápido, tipo. E também tem a questão da sorte também, que o jogo ele apela muito pra sorte, o 3. Pelo menos pra eu zerar ele demorou um pouquinho, porque ele apela muito pra sorte, que eu não conseguia... Tinha noite que tava difícil, tinha noite que tava fácil, então era tudo dependendo da sorte. Mas pra mim, o FNAF 3, ou ele é legal, ou ele é feijão com arroz. Assim, a mecânica do jogo ela é boa. Aquele negócio de câmera e tudo mais, de ainda não ter porta. O negócio de ter que ficar mexendo no duto, no caso na ventilação e no áudio, é interessante. Mas assim, ele é um FNAF que, por mais que ele seja bom, e por mais que ele seja um dos que eu mais gosto também, de lembrança assim, já adiantando logo a nota, eu diria que ele é um feijão com arroz legal. Só que ele é um feijão com arroz, porque ele é simples e faz o certo, tipo, dá vontade de tu jogar. Só que, tipo, de todos os 3 FNAFs até agora, assim, ele é o mais um pouco monótono, assim. A questão que torna ele um pouco melhor pra mim é a questão da lore, porque tem aquele negócio dos minigames que tem, né? Tipo, tem todos os minigamezinhos de tu encontrar o bolo, aí tu vai encontrar o bolo, tu encontrar todos os bolos escondidos quando chega lá no Harvest Day, aí tu consegue o final bom do jogo, isso daí é interessante. Porque tipo, ele é um jogo que além da história que tá... da história não. Além de tu jogar o jogo, né? De ser o clássico FNAF, de ter que sobreviver às noites, tu também vai vendo a lore sendo contada de certa forma, entendeu? Vai vendo eles contando uma lorezinha ali que é mais expandida no futuro, entendeu? Que é mais explicada com o tempo. E assim, esse negócio de conectar peças, que até eu esqueci de ressaltar no FNAF 2, mas também é legalzinho, aquele negócio lá do Purple Guy, que é a mostra lá no 2. Nesse daqui é bem trabalhado também. É muito bem trabalhado essa questão de tu tá jogando, principalmente quando eu me lembro da época que eu via no YouTube ou até mesmo jogava, eu achava muito interessante esse negocinho de tu tá jogando lá, aí tu termina a noite, ou tipo, não era de terminar a noite, na verdade, tinha que encontrar os negocinhos no mapa, né? Tem a questão de ter que encontrar uns negocinhos, easter eggzinho lá na câmera, aí tu entrava no minigame, tudo isso daí é legal. Então eu diria que, pra mim, o FNAF 3 ele é o feijão com arroz. Ele só não tá no bom, porque, tipo, tem toda essa mecânica de animatrônica de fantasma e tudo mais, entendeu? Então, é uma mecânica que muda um pouco a mecânica clássica, mas não deixa de ser bom. Concordo contigo. Pra mim ele tá aqui no feijão com arroz, no caso. É tão merecido aqui. Eu não vou nem dizer nada, praticamente. Já disse tudo. E o FNAF 4. Esse aqui foi o que eu zerei do zero. Achei ele peculiante. Porque ele me atentou um pouco. Porque ele é um jogo que tu não tem câmera, tá num quarto, escuro, isolado, tu tem que ouvir barulho. É um jogo que tu tem que ouvir coisa. Literalmente, tipo, o jogo tu tem que jogar ele com volume alto, tu tem que escutar a respiração. Respiração que é muito bem feita, passando de borde, tu escuta lá do teu fone direto, assim, tu fica até impressionado com o som da respiração. Aí, tipo, além de ser meio difícil, porque tem acho que uns 5 ou 4 animatronic numa noite, assim, te perturbando. Mas tirando isso, esse jogo aqui, eu acho ele bom, tipo, o nível do FNAF 1. Porém, o negócio que eu acho dele é que, tipo, ele é muito previsível, assim. Não que seja ruim esse negócio de ser previsível. Ele é previsível porque, pô, tu vai ficar, tipo, atentando para 4 lugares diferentes numa mesma sala, entendeu? Porque tem atrás, tem da esquerda, tem direita e na frente. Aí, tipo, talvez, se o jogo não tivesse tantas coisas assim pra prestar atenção, como um canto ali ou um canto outro, assim, eu acho que ia ficar bem fluido também. Mas como eu joguei esse aqui até noite 7, que é acho que eu não fiz só o Nightmare, noite 8, eu diria que o jogo que ele é bom.
Mas também tem a questão da lore que eu acho muito boa, que é a lore da criança lá, que tem a de 83, né? The Battle of 83, né? O 87. Caguei nas calças. Eu concordo com a opinião do FNAF 4, porque o FNAF 4, ele é o que mais muda a mecânica de todos. É diferente de tudo que a gente tinha visto antes. O FNAF 1, quando a gente joga, tem aquela mecânica de porta. O segundo já não tem porta, mas tem os animatronics dentro de pizzaria. O terceiro é uma pizzaria também, só que já é um negócio bem mais diferente, no caso. É aquele negócio da atração de terror. Eles estão lá, vendo o Springtrap, e tipo, o Springtrap ele é um animatronic diferente de todos os outros. Não é como se fosse uma possessão normal. Tipo, o cara morreu dentro do animatronic, então é diferente. Tem toda essa questão da ambiente do mais dos 3 primeiros FNAF. E o 4 ele muda totalmente. Ele coloca uma criança dentro do quarto, uma criança fica vivendo um pesadelo, que são aqueles animatronics. Tem que ficar olhando na porta, tem que ficar ouvindo barulhinho no fone de ouvido. Se tiver um fone de ouvido ruim, igual tinha na época pra jogar, não tinha como jogar direito esse jogo. Mas assim, a questão de jogar esse jogo, zerar ele, é muito bom por causa desse negócio de gameplay, porque faz ficar meio preso nele pra te jogar. Quando tu vai na porta, tu não vai simplesmente só chegar lá, segurar a porta e sair. Porque se fizer só isso, vai morrer. Mas assim, quando tu vai jogar, eu acho interessante essa questão de ter que ficar ouvindo barulhinho, de ter que ter atenção com os animatrônicos, que ele faz barulho de passo, respiração, essas coisas tudinho. Tem que ter atenção com o Fred que tá atrás também. Ressaltando a questão dos minigames, porque assim, questão de falar da gameplay do jogo, tu já falou tudinho, praticamente. Mas dos minigames, a questão da lore, ela é muito bem trabalhada nesse jogo, porque ele mostra um monte de detalhezinho, coisa interessante, easter egg, assim, essas coisas assim. Aquele negócio, eu acho bacana desse minigame que ele vai contando dia após dia, até chegar no dia lá do aniversário, que tem a mordida lá. Isso daí pra mim, assim, é uma das melhores coisas desse jogo, porque ele vai contando a história, vai jogando, vai querendo passar da noite. Aí tipo, tu tá jogando a noite, tu esqueceu que tem um minigame. Aí tu zera e chega o minigame. Caraca, olha, tem a lore aqui. Aí vai mostrando da lore, vai mostrando todo esse negócio do aniversário lá do menino, que ele ficava meio aterrorizado dentro da pizzaria, esse negócio assim. Assim, pra mim, como nostalgia, esse jogo é muito bom. Eu ainda gosto de FNAF, então eu jogo de vez em quando. É um jogo que eu ainda gosto de jogar, embora eu não consiga zerar quase nunca ele quando eu volto a jogar, porque esse negócio de fone de ouvido é meio cagado, assim, tipo, só tenho fone escroto. Os fonezinhos melhor que eu tenho são de Bluetooth. Mas tirando isso, a experiência desse jogo é muito boa. Lore, gameplay, nostalgia, e até que eu acho divertido jogar. Porque lembra bastante na época quando eu jogava. E jogar hoje em dia também é uma experiência legalzinha. Então, FNAF 4 é cinema, ele é bom. Nota, né? Eu achei até melhor que o FNAF 1, eu achei até melhor. Eu acho ele melhor do que o FNAF 1 e o FNAF 3. Não melhor do que o 2, porque pra mim, tipo, o 2 tipo, o FNAF 2 é o FNAF 2. Só que o negócio da lore, tipo, desse jogo é muito boa, porque eles exploram muito a lore. Tem aquele negócio da caixa no final do jogo que te deixa com uma sensação meio coisa assim. Então, assim, eu acho ali que o Scott tava no auge de questão de escrever a história do jogo. Escrever não, né? Tipo, porque ele nem lembra mais do que ele coisa ali. Esqueci. Essa questão desse período de tempo entre o primeiro e o quarto jogo, tipo, o Scott Calton tava cozinhando totalmente nesses jogos. Então, considerando gameplay, lore, essas coisas assim, que eu acho ele melhor do que um, embora não seja nostálgico, bom, coloco ele num bom. Acordei todo calabreado de merda e de mijo. Me caguei e me mijei na cama. Minha esposa acordou assustada. Meu amor, você se cagou? Me caguei. Tem aquele negócio de DLC do Halloween. Caraca, DLC de Halloween que adicionaram a Night Marione lá, que inclusive foi pro Lucene. Pô, aquilo ali foi legal, mano. Eu acho muito massa. Nota pro Halloween. Vou botar aqui também. O FNAF World acho que conta também como o jogo do FNAF, né? Ou não? Acho que hoje tem que contar. Esse jogo é divisor. Esse jogo é divisor de águas aí. Separa o. Cara, a gente já falou. Pois é, a gente já falou tudo que a gente queria do FNAF World naquele vídeo lá, né? A gente já falou tudo que a gente acha do jogo. O FNAF World, ele é um RPG. Mano, eu nunca joguei RPG, pra ser sincero. Eu nunca joguei muito RPG. E eu, obviamente, sou muito fã de FNAF, né? Até porque eu não ia gravar um vídeo de FNAF sem gostar. Calma aí, paizão. A experiência de ficar jogando FNAF World, ela é meio diferente, não sei explicar porque não é um FNAF igual aos outros. Não é aquela gameplay de ficar dentro do escritório.
Tipo, é um mundo aberto no qual tu vai andando, derrotando inimigo com os animatroniczinhos. E, tipo, eu me diverti jogando isso. Fiz uma campanhazinha legal, zerei o jogo no modo fácil lá. Mas, assim, ele é um jogo pra mim que funciona bem, que tem uma boa lore, que serve de tanta coisa que tem nesse jogo que foi implementada com o tempo, de negócio de lore. Depois o Scott Calton botou o negócio do Sister Location dele. Pra mim mesmo, ele é cinema. Pra mim também é Tá falando cinema. loucuras aqui. Não, pra mim ele é cinema. A gente já falou tudo, a gente já mandou nossos papos aqui. Eu, inclusive, falei muito que o jogo me viciou aqui. Acho que esse jogo me fez não dormir por alguns dias. Assim, desculpa interromper, mas ele é genial porque ele tem um monte de minigame aleatório dentro dele que tu tem que procurar no inferno pra te encontrar esse negócio, mano. É muito chato de procurar. Mas, tipo, quando tu joga ele, tu encontra esses minigames que tem essa implementação de lore pra te conseguir. Implementação de lore não, né? Tipo, tu tem que ficar entrando dentro dos códigos do jogo pra te encontrar um personagem pra te poder derrotar o boss final. Eu acho isso muito massa, eu acho legalzinho, porque, tipo, o Scott Calton já gosta de fazer a gente se lascar jogando jogos dele pra encontrar lore, e ele fez um jogo de RPG pra gente ficar encontrando um monte de bonequinho que vai derrotar um chefão final, entendeu? E então, é só encontrando esses bichos, só encontrando esses bonecos que tu consegue derrotar o boss final lá. Esse jogo é uma experiência única, ele é o Pokémon do FNAF, mano. E eu lembro que quando eu tava jogando aquela parte lá do minigame lá, que eu vi o Última Consequências, eu bati o olho e falei, caraca, que negócio tá bugado. Eu fiquei tentando passar pela árvore lá, fiquei mó coisa, falei, caraca, eu descobri o Última Consequência aqui, moleque, que loucura. Se for igual, não tem nada pra fazer, jogar um jogo desse daí é um banquete. Pô, esse jogo é uma anestesia, mano. Pra mim tá aqui, cinema. Cinema. Assim, tem gente que... Eu diria que dificilmente tem gente que vai gostar desse jogo por causa desse negócio de ser RPG e tudo mais, ser esse negócio confuso. Mas, assim, eu acho legal por causa desse negócio, né? De me divertir e tudo mais. Então vai de cada um, o que acha, né? Então, o Sister Location, né? Vamos lá, né? Caraca, mano. O Sister Location é meio polêmico, mas eu tenho minha opinião aqui. Porque ele é um jogo do FNAF que ele é focado em lore, mano. Ele é só focado nisso. Tipo, o jogo tu tem objetivo pra fazer. Tu vai no elevador, tu faz teu objetivo lá e tu volta pra tua casa. Aí tu volta, faz outra noite, tu faz teu objetivo, volta pra tua casa. O legal é que o mistério desse jogo ele é construído a partir dessas noites aí que tu vai lá, tu dá choque em bicho, tu vai resolver problema, tu tenta passar, tipo, tem umas partes nesse jogo em específico que ele é muito bom, que tipo, o Michael, né, o Michael fica debaixo da mesa, ele tentando passar pela balora naquele corredor lá, e tem a parte que ele tenta reiniciar o sistema, então o Phantom Flash dentro da sala, tenta tocar o áudio lá do bombom pra se acalmar. Aí tem também a parte que tem que desviar da Phantom Fox. Cara, é muito bacana esse jogo, que ele constrói tipo um mistério, sabe? Esse jogo parece um thriller de terror, que ele constrói mistério por mistério, é muito interessante isso. E também tem aquele negócio, né? Esse jogo ele amplifica a lore, tanto que a Custonite, né? Que é aquela tem a cutscene final, né? O Custonite eu não zerei a Custonite porque eu não tanquei as noites do Custonite. E tem aquela cutscene, né, clássica do Springtrap, né, que é o Michael falando pro pai dele que vai encontrar ele. Cara, é muito legal, entendeu? Eu gosto bastante do sistema, porque ele é diferente, entendeu? Ele é diferente, ele não é tipo aquele jogo de ficar sobrevivendo cada noite, não, ele é um jogo de história, entendeu? Ele fica muito na lore, ele foca bastante nisso, ele não é ruim por causa disso, ele é bom por causa disso, pra mim ele é excelente esse jogo. Aí você me falou praticamente todas as coisas que eu ia falar, até porque, assim, quem jogou mais recente foi tu. Eu acho muito bem desenvolvida a lore nesse jogo, porque pode apresentar a questão da Baby e tudo mais, aquele negócio do Energy, do Michael Edson lá, vai contando aquela historinha lá na televisão. É nesse, né? É nesse. Eu pensava que eu tava confundindo com vocês. Mas é nesse que tem aquele negócio da lorezinha do vampiro lá, a história do William Neff. É a história do William Neff com... Eu acho muito interessante isso, porque esse jogo ele muda muito a perspectiva do que é. Ele muda muito não. Ele muda um pouco a perspectiva do que é FNAF sem tirar a essência original do jogo, entendeu? Tem os animatrônicos diferentes, mas não deixa de ser FNAF. Tem toda essa essência boa de lore, de gameplay que eu acho interessante. Porque cada um animatrônico pode ter um modo específico de tu passar a noite dele, passar tipo aquelas espécies de quests que tem. Pra mim assim, esse FNAF ele é um dos melhores que tem dessa parte assim, antes de começar a UCN, porque eu acho muito bem trabalhado toda essa questão de gameplay, a perspectiva de personagem quando tá jogando. Eu particularmente quando eu joguei, eu me senti meio dentro do jogo, tipo, eu fiquei bem preso na lore mesmo, mas assim, sem adicionar muita coisa do que tu falou, é basicamente isso.
Só que qual foi a nota que tu deu mesmo pro Sister Location? Pra mim é Pra mim não me cinema. perder. É, dá pra colocar ele ali. Tá ali, né? Porque, É. pô, mano, ele é muito bom esse jogo. Ele é bem trabalhado. Então, não tem muito o que falar além do que tu falou, porque senão eu vou ficar repetindo um monte de coisa aqui, então. Sim, sim. Também, cara, ele é muito diferente, né? Diferente pra mim é legal, né? De vez em quando é, de vez em quando é. O FNAF 6, né? Ou o Fred Pizzeria Simulator, ele... Esse jogo aqui, eu não zerei ele porque eu não tanquei essa gameplay dele de ficar ouvindo o bicho de novo. Ao contrário do jogo aqui, eu acho até a mecânica de ouvir som bacana, mas esse aqui é um porre, não dá, não tanquei. Não dá pra ouvir, tipo, não é que ele é um porre, é que não dá pra ouvir o bicho indo embora da tubulação. Dá pra ouvir ele chegando. O mínimo que tu pode fazer, tipo, é tu aumentar o volume. Tu tem que ser um psicopata pra poder escutar o bicho vindo e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Acho que esse jogo ele peca muito, porque sendo o último jogo e tendo aquela cutscene final lá, aquele final lá, aquele final é maravilhoso, ele é muito bonito aquele final. Só que, cara, pra tu chegar até o final, tu tem que passar por um perrengue gigante, é uma coisa que eu nem queria passar. E sinceramente, eu vi o Manuel jogando todo esse jogo aqui, tá no celular dele, eu achei, pô, já joguei já vi já. Eu já absorvi já do jogo já, e pra mim tá bom. Só que assim, pra mim, ele é um downgrade do 4. Ele é um downgrade do 4 e talvez ele fique bem aqui, ó, do 3. Mas tipo, tem coisa aquele que não é tão ruim. Tipo, o jogo ele tem aquele final maravilhoso lá, ele tem uns minigames que eles finalizam a história, contam sobre a coisa da Puppet lá, contam sobre aquele negócio, as historinhas do Candy... Como é o nome do cara do doce? Acho que o nome dele é Candy Cadete, é? Ah, o Candy Cadete, tá certo. Ele conta as histórias lá. Tem conta as histórias. Side Motors também. Bom. E também tem esse também tem da menina, né, que é a Suzy, a Chica, que a gente vai ver que ela... Bom, é bem pesado, que é tipo, literalmente ela morrendo, né? Ela morrendo, acho que eu não sei se ela foi a primeira vítima do William Afton, acho que não, né? A primeira vítima foi a Charlie. Enfim, o FNAF 6 ele tá aqui no feijão com arroz. Não acho ele horrível, tanto que tem coisa boa, ainda mais a parte de ficar customizando ali a tua pizzaria ali, ganhando dinheiro ali e tal, fazer as coisas bacana, entendeu? Interessante. Mas chegar pra noite, sem tu sobreviver, putz, o jogo ele decai. Assim, na minha opinião, a mecânica do som nesse jogo aqui é muito melhor do que esse daqui. É o que eu tenho a dizer. Ah, mano, pra mim FNAF 6 é o final perfeito da franquia, mano. Por anos eu defendi um pouco da questão da gameplay, porque eu fiquei meio afastado de FNAF. Quando acabou o 6, eu não tinha acompanhado mais. Então eu voltei a acompanhar de novo a partir do Help Wanted. Quando tinha lançado o Help Wanted, tipo, eu entrei de cabeça de novo, de caraca, como assim? Que FNAF é esse? De VR, tem toda essa lore. Eu vi o vídeo do Soulzone, né? Eu sou grande Soulzone. Mas assim, voltando ao jogo em si, eu acho o final desse jogo muito bom. Ali, tipo, é o final perfeito pra franquia. Poderia ter acabado ali, que tava incrível. O roteiro final. O roteiro não, né? Tipo, a lore do jogo. Sim. O roteiro, né? Ela é bem feita. Aquele. Como é que chama? Monólogo do Henry no final. Cara, monólogo. Ele falando aquilo lá no final quando eu joguei essa bosta aí, uma das melhores coisas uma das coisas mais difíceis que eu tive que jogar foi o minigame lá de pegar as frutinhas lá. Eu vi. repeti um monte de vezes. E é muito difícil de encontrar no mapa lá os negocinhos assim. Tipo, a gameplay desse jogo é boa, só que assim, tem que estar muito atento, o som muito mais do que no FNAF 4. Assim, como são muitos animatrônicos que tem que enfrentar numa mesma noite, acaba assim ficando um negócio bem mais difícil. E assim, eu acho bom, eu acho interessante essa mecânica difícil desse jogo, né? Assim, tu falou que tu bota ele no feijão com arroz. Eu diria colocar no bom, porque eu acho boa essa questão de mecânica, a questão de gameplay, a questão da lore também que é mostrada nele, que apresenta pra gente como foi que surgiu a Puppet, mostra todo aquele negócio do Midnight Motors, tem esse minigame que mostra a mostra da menina lá, que eu esqueci o nome agora, mas eu acho interessante, o final, caramba, mano, o final é cinema total, mas assim, ele não tá como, tipo, pra mim, ele não tá como um dos melhores FNAF, por causa, não sei, mano, sendo bem sincero, eu não sei porque ele não tá num dos melhores FNAF pra mim, mas é aquele negócio, tipo, eu acho que vai muito da experiência própria que tu tem com o jogo, entendeu? Então eu colocaria num bom. Eu colocaria no feijão com arroz, mas a tua opinião ela tá bem condizente, mas eu vou botar aqui. Bom, é o CN agora é o CN. Calma aí, é o CN.
O papo ficou sério. Ele é meio que o pós-crédito do FNAF, né? Tipo, todo mundo queima lá no final, aí o Scott vai pro purgatório dele, sobrevivendo um monte de bicho. Só que aqui, tipo, esse jogo aqui, tipo, ele é um agradecimento do Scott, né? O Scott agradecendo os fãs por todos esses anos aí, tipo, tem 50/20. Bom, mano, esse jogo aqui, ele, pra mim, ele é o agradecimento do Scott aos fãs. Tanto que tem os 50/20 lá, que depois que o Dalko zerou pela primeira vez, o Scott deu uma entrevista com ele, ou o Dalko deu uma entrevista pro Scott, vai entender. E bom, esse jogo ele tem umas coisas escondidas aí, né? Que tem o negócio do Cassidy, o rosto do Cassidy lá. E também, o que é pra mim, o que é mais marcante desse jogo aqui não é nem a gameplay dele, é o Corey vencendo aí o 50/20. Que incrível. Assim, a minha opinião é, o Scott encerrou bem ali a lore do FNAF. Esse jogo é literalmente um agradecimento aos fãs. Que é uma jogada muito inteligente, porque ele trouxe de novo aquele hype de FNAF, aquele hype clássico. Porque trouxe o terror de volta e também despertou nas pessoas a vontade de zerar os 50/20. E inclusive eu nunca consegui zerar porque eu não tenho PC. Mas assim, no dia que eu tiver eu vou querer zerar. E assim, eu particularmente acho esse jogo muito bom, porque ele revive de volta aquela nostalgia de FNAF, trazendo FNAF 1, 2, 3 e 4 junto com elementos do Sister Location, tem nele até os 6, né, que tem. São todos do primeiro até os 6 que tem, se eu não me engano. Aí tem toda aquela mecânica do 50/20, jogando ele, de tu ir passando pelos desafios, conquistando mais pontos. Tem aquele momento marcante que eu nunca vou esquecer do Corey zerando esse jogo. E, tipo, quando eu voltei a acompanhar o FNAF, foi um dos que eu voltei a assistir. Tipo, eu vi junto ali, tipo, eu disse, caraca, tem um desafio de FNAF, como assim? 50/20? Como assim? Aí quando eu fui ver todos os animatronics reunidos num jogo pra zerar numa única noite, e, tipo, pra mim isso é uma mecânica que funciona muito bem. Esse negócio de juntar os animatrônicos no desafio, tipo, parecia assim um encerramento pro FNAF em si, né? E também parecia um agradecimento aos fãs, tipo, um presente que o Scott disse, já que FNAF já terminou, eu vou lançar aí pra vocês um desafio com os animatronics aí quem ganhar vai ter o nome escrito pra sempre no Hall da Fama. Pô, isso daí é muito maneiro, mano. Vai estar na minha caderneta. Jogo, o Corey tá lá, tatuagem na bunda lá do Scott, tá escrito lá. O CN pra mim é um jogo pra agradecer, ele é um desafio gigante pra comunidade. E assim, ele é bem feito, ele tem mecânica pra caramba pra tu fazer. Acho que eu não tancaria nem um pouco jogar 50/20, porque eu não consegui, porque eu não sou nesse negócio de muita informação, não sei o que. Eu sou bastante lerdo pra isso. Mas eu concordo com o Manuel que o CN deixou uma marca bem grande na comunidade do FNAF, em toda essa comunidade aí. Então eu deixo aqui no cinema que é merecido. Agora, mano, o problema é outro. Esse jogo é aquele divisor de água, mano. Tipo, tem gente que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto porque, tipo, eu não esperava que o FNAF fosse renascer depois daquele final do FNAF 6. Tanto que, como eu falei, eu parei de acompanhar por um bom tempo. E quando eu voltei a acompanhar, tinha lançado o UCN e de brinde tinha lançado também o Half Wanted, que era mais lore. Eu acho maneiro aquela ideia do William Afton e tudo mais. Embora seja chato aquele negócio de reviver o mesmo vilão que o cara aparece. Sei lá, mano, o cara não morre. Entendeu? Mas assim, eu acho maneiro. Aquele negócio dele voltar através de um vírus e tudo mais. Aquele negócio da Vanessa lá. Eu achei maneirinho, porque quando eu vi os vídeos no YouTube, eu achei que esse jogo ele tem uma vibe assim, interessante, porque ele é muita lore. Tipo, tu tá rejogando os FNAFs anteriores e tá ouvindo uma porrada de lore. Aí, tipo, tem como tu descobrir as fitas que ficam durante o jogo, lá dentro do jogo, e tu vai completando. Só que sem saber, essas fitas são fragmentos do Glitch Trap que tu tá juntando. E cada vez que tu junta mais, tu vai absorvendo mais da lore, tu vai sabendo mais, ele vai te perturbando mais. E eu acho muito fera o final desse jogo lá, que aparece o Glitch Trap dançando e tudo mais, porque, sei lá, dá aquela vibe meio assim, fim de filme de terror maluco, que o cara tá um loucão dançando ali, tipo, é uma representação do William Afton, né? É como se ele te entrasse na cabeça. Tipo, eu acho maneiro, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de jogar no VR, coisa que eu não tenho, eu jogaria, porque, tipo, lore de FNAF, mano, eu gosto da lore, e quando eu vejo um negócio desse tipo do jogo mostrando uma lore extrazinha, assim, se fosse uma lore extra mostrando só um vírus, e não fosse, assim, aquele negócio de querer trazer aquele negócio de psicopata pro mundo e querer inventar mais lore pro jogo assim, pra mim seria melhor. Então eu diria que esse jogo, ele é legal, pra vou ser sincero. Ele é bonzinho, mas
Ele não tá ali no nível de FNAF 1, FNAF 4, FNAF Pizzeria Simulator, e não é melhor do que o 3 por causa desse negócio. Mas ele é um jogo que revive bem a nostalgia de FNAF. Só que eu não curto essa ideia de ficar revivendo um monte de coisa pra querer incrementar mais lore, entendeu? Entendo. Eu também não gosto não. Outra coisa que eu não gosto é o negócio do William voltar com um vírus. Isso daí pra mim é tosco já. Pronto, para. Pode parar por aí. Assim, eu não joguei ele, Não, mas assim, eu só vi gameplay do esse caso. jogo, a gameplay é maneira, entendeu? Tu joga assim, e é uma gameplay interessante de jogar. Eu acharia interessante de jogar, né? Quem sabe eu mudaria minha opinião, assim, jogando ele, porque eu vi vídeo no YouTube, mas eu vi o jogo inteiro no YouTube, entendeu? Do início ao fim. É uma gameplay que parece interessante, mas assim, esse negócio de querer desenterrar uma lore todinha pra querer incrementar mais coisa, pra querer trazer uma vilã, tipo, pra mim não faz sentido, entendeu? Parece muito aqueles negócios de filme tipo Sexta-feira 13 ou Chuck. Não, Chuck. Que, tipo, o cara já morreu 1 milhão de vezes, mas eles ficam assistindo na mesma fórmula de trazer ele de volta. Esse FNAF AR aí, pra mim, esse jogo aí não funciona. Não funciona, mano. É uma desgraça tu ver, tu entrar num jogo de FNAF, de Pokémon, tem que caçar os animatrônicos e tudo mais, e tu olhar e tu ver uma tica com roupa de Estátua da Liberdade, um Fred congelado. Um boneco de Páscoa. Meu Deus, não! Não, mano, isso daí Lembrei não disso. precisa nem comentar tanto. É Scott fumou aí pra mim, mano. Esse jogo eu lembro que tinha até uma lore, que era tipo a Fazbear, tipo, a Fazbear encomendou animatronic móvel pros caras poderem, sei lá, fazer serviço com o animatronic tipo, em casa. Que diabo é isso? Não entendi, foi nada, mano, que loucura. Esse jogo aí, ele é dirigido por uma outra empresa, tipo, tem o Scott, mas ele é dirigido por outra empresa, então Sim. ele foge um pouco da loja. Essa aqui, inclusive, esses jogos aqui, eles são da era da Steel, porque como o Scott tá fazendo mais os jogos agora, quem faz agora é a Steel. Então, esse daqui, esse aqui também, e o recém-lançado aqui, o The Mimic, também é tudo da Steel. É isso que eu queria falar. O Security Breach, pra mim, ele é um jogo bom. Ele é um joguinho que funciona. É um jogo, embora tenha uma lore confusa, ele é um joguinho legal, entendeu? Eu compraria se eu tivesse um videogame, se eu tivesse dinheiro, coisa que eu não tenho. Meu videogame não é dinheiro. Mas assim, a questão da lore, eu acho meio vago, assim, esse negócio de Vanessa, de trazer negócio dela ser psicopata, assim, porque ele é FNAF, tipo, ele carrega o nome de FNAF, só que ele não é FNAF. Pra mim, isso não é FNAF, entendeu? Ou ele é um joguinho legal, mas assim, ele é um FNAF, ele é um título de FNAF que não é FNAF, entendeu? Tipo, ele pegou assim, botaram ali no jogo, dentro daquele Pizzaplex, que é o shopping. Tem os animatronics, que são a cara da franquia. O jogo em si é legal, aquele negócio de jumpscare e tudo mais, a mecânica do jogo. Só que, mano, essa lore de Gregory, essas coisas assim, pra mim, sei lá, eu acho muito... Já é um negócio muito confuso. Embora a lore de FNAF ela não seja ruim pra mim nessa parte, eu acho até interessante, só que é muito confuso assim, entendeu? Porque tipo, tem que acompanhar muito direto pra te saber, aí acaba ficando confuso demais se tu quiser entender a lore. Cara, assim, eu não joguei o Security Breach, mas assim, eu vi uma crítica do Core e também eu tentei acompanhar um pouco, não tanquei muito não. Mas assim, pra mim ele é um FNAF que é meio 3D, tu pode andar, tu faz as tuas coisas, mas tipo, agora o desenrolar do jogo eu não faço ideia do que acontece, porque eu não vi nada desse jogo. Mas a única coisa que o Core ele reclamava é o meme, né, que é o Nightbot lá, que é o segurança robô, que o Core ficava falando que os bichos são chatos pra cacete, que não se mata, não faz nada. Esse negócio de ter uma certa forçação de barra nesse jogo, que é esse negócio de... A Vanessa, ela tem que ser o centro das atenções nesse jogo, porque ela é segurança da pizzaria, do shopping, e tipo, o Fred fica no negócio de... Ele sai de lá, a Vanessa vai atrás dele e tudo mais, aí ele tá ajudando o Gregory porque ele teve uma falha, tipo, na minha cabeça assim, isso não faz muito sentido não, de tu poder entrar dentro do Fred, entendeu? De poder controlar ele por meio da pizzaria ali, pra mim, tipo, não existe muito essa, entendeu? Pra mim não é um negócio que tu vai chegar assim... É uma gameplay interessante, como eu já falei. Não é um jogo ruim. Mas assim, pra ser FNAF, ele precisaria de muito mais coisa. Entendo. Então vai aqui no legal aqui, eu joguei o Security Breach. Tem a DLC dele também conta também como legal. Adicionando no jogo assim, mas pra mim, tipo, é um negócio que eu ia falar.
é mais um negócio daqueles de... A DLC do Ruin, ela é uma espécie de trailer pro FNAF do Mimic, entendeu? Introdução dele no universo. Mostra aquele negócio do Edwin Murray, essas coisas assim. Eu não acho ruim, mas, sei lá, essa DLC, ela procura muita ponta solta que pra mim não faz sentido. Porque, tipo, o Pixaplex tá destruído ali dentro, aí eu não lembro qual é o final canônico do Security Breach. Eu não tô conseguindo lembrar qual é o final canônico. Porém, ela segue uma linha canônica aí do final do jogo, no qual, tipo, o Gregory não tá lá, parece que ele fugiu, não lembro muito bem. Aí a menininha lá da DLC vai procurar ele dentro do Pixaplex, e o Mimic fica enganando ela com a voz do Gregory todo o tempo. Daí tem que andar lá por dentro da pizzaria, procurando ele, e é uma latice bem fixada, entendeu? Pra mim parece interessante. O jogo normal não faz sentido, a DLC faz menos sentido ainda. É interessante a ideia de ter o Mimic nesse jogo, porque tipo, ele é um personagem interessante, só que eu acho que a forma que ele é introduzido no universo é um negócio meio confuso, assim, porque tipo, parece que eles estão. Parece que a empresa que fez o jogo tá forçando ao máximo pra incluir uma lore nova e uma lore que faça sentido. Tipo, colocar ele desse jeito no jogo faz com que tu queira procurar saber mais sobre ele. E eu não procurei saber mais sobre ele, porque eu não joguei o novo do Mimic, mas eu vi um pouco da gameplay dele. Mas ele introduz essa ideia do Edwin Murray, essa coisa assim, do Mimic, tudo mais, da lore dele. Então, assim, esse jogo ele é bonzinho pra mim, tipo, é um jogo como eu já expliquei, né? Só que ele não me convence como um FNAF. Então fica aí nessa linha entre legal entendeu? E ruim. Mas eu não diria que é ruim porque dá pra jogar, né? É um jogo jogável. Tá, então o Ruin fica aqui. Você quer um filme, mano? O FNAF Help Wanted 2. Tu não viu nada do jogo, né? Tu não viu nada praticamente. Help Wanted 2, eu vi a gameplay inteira na época, mas eu não tô muito bem lembrado. Mas o Help Wanted 2 ele é melhor do que o 1 pra mim. Ele é melhor do que o 1, então eu colocaria ele no feijão com arroz. Porque eu me lembro da gameplay desse jogo, que tem um negócio do Princess Quest lá. Esse daí ele trabalha melhor essa questão de lore e tudo mais. Ainda, pra mim, ainda que seja uma lore meio confusa, é uma lore legalzinha de se acompanhar. Inclusive, amanhã eu vou até assistir de novo a gameplay desse jogo, porque quando eu vi na época, eu achei ela legalzinha. Pra mim é um negocinho que funciona. O Scott, no caso, a Steel, né, que faz o jogo, eu não tô muito bem lembrado, ela deixa muito confuso na questão da lore do jogo. Então, tipo, tu tem que se esforçar muito. Tipo, se tiver uma lore sendo explicada, tem que bater muita cabeça pra entender, mas tipo, ainda assim não deixa de ser confuso, entendeu? Sim. Então, tipo, pra mim esse daí, ele fica ali na linha. Eu ia colocar no feijão com arroz, mas ele fica no legalzinho ali também, porque tipo, ele é um jogo bom de jogar. Bom, o Into the Pitch, eu joguei um pouquinho do Into the Pitch. Achei legalzinho, tipo, ele é um jogo que conta ele é uma adaptação daquele livro do FNAF lá. Ele é bem interessante, ele é bastante legal, só que eu joguei só um pouco dele, eu queria jogar mais, eu não pude. Aí é osso. Mas se eu jogasse inteiro, acho que pra mim ele seria cinema, acho que o top jogo do FNAF pra mim disparado assim. O vídeo do Core todinho, o vídeo não, né, a live dele todinho. Assim, esse jogo ele é pra mim ele é cinema, do início. Ele é bom porque ele é o livro todinho, tem o livro, a lore do livro é bacana, né, dessa parte do Oswald e tudo mais. Eu acho legal como eles colocam em 8-bit o jogo. Tem umas coisas que acrescentam um pouco de lore, que mostra que o pai do Oswald tem a máscara lá do menino que seguraram a criança lá do FNAF 4 lá na hora da mordida. Isso daí pra mim é bacana. Acho muito interessante essa lore. Eles conseguem trazer de uma forma muito boa a lore do livro pro jogo, sem alterar a história, sem muita coisa assim. E isso continua sendo bom. É um jogo que tem easter eggs, essas coisas assim, a gameplay dele é legal. Ele é um jogo que funciona bem em 8-bit. E ele é um jogo que tem uma boa trilha sonora, assim, tipo, eu não tô muito bem lembrado agora, mas, tipo, o jogo sim, ele é muito bom. Pra mim, eu acho muito bom. A trilha dele era bacana, que é tipo um 8-bit, nos anos 80, assim, é muito bacana a trilha do jogo dele. Assim, esse jogo ele passa uma coisa boa, uma vibe classiquinha, assim. Foi a primeira vez que eu vi um jogo, assim, em 8-bit, que eu achei interessante, que eu tive vontade de jogar, embora eu não tenha conseguido jogar por causa que eu não tenho PC, né? Mas eu acho bem maneirinha a ideia desse jogo, a proposta que ele apresenta, que eu acho que, assim, pra mim é interessante trazer mais jogo de FNAF assim, tipo, de algum livro,
pra mim isso funciona. Foi alguma coisa que funcionou bastante. A aplicação de lore, que mostra tudo mais, só em si. Pra mim esse jogo ele é cinema. Ele é muito bom. Eu concordo. Se eu tivesse terminado ele, eu também acharia cinema. Eu espero que tenha o do Fett também, né? Que é o... Depois do The Pit é o livro do Fett, né? Eu acho, né? Ou é? Não, não é. Uhum. É. E agora temos aqui o mais recente, né? O The Mimic. Que eu nem sei, eu só vi a lore dele. Mas eu não sei nem como é que é a gameplay dele, não sei nem o que se passa no jogo. Eu só vi a lore mesmo do Core, do grande Core, que ele passa a lore pra quem quiser, pra quem tem curiosidade, né? Mas assim, por mim eu não vi nada, só vi a lore. A lore pra ele é bem normalzinha. Eu não cheguei a ver a lore do jogo direito. Eu vi um pouco no YouTube do Core, eu vi sobre a lore, mas assim, a gameplay dele eu não vi muito. Mas ele trabalha muito na questão, ele segue a mesma linha de raciocínio, no caso da gameplay, do Secret Breach. Então, tipo, ele é um jogo bem feitinho, entendeu? É um jogo interessante. Só que é aquele negócio, né? É FNAF atualmente. Então, assim, esse jogo ele já é um jogo, assim como o Secret Breach, é um jogo que segue como é que diz? Uma lore bem diferente. Tipo, ele é FNAF, só que tipo, ele é ele é um reset do universo, entre aspas, assim. Porque, tipo, ele introduz coisas que já existiam no universo, só que a gente nem sabia que tinha lá. É tipo uma espécie de spin-off de FNAF. Então, assim, eu não vou colocar uma nota para esse jogo, porque eu não sei muito sobre ele. Eu não cheguei a acompanhar muito sobre a lore dele. Mas ele parece ser um jogo interessante. Parece ser um jogo que tem uma lore bacana. Ele é um jogo que parece legal de jogar, porque eu vi um pouco da gameplay dele. Mas ele é diferente do que a gente está acostumado com FNAF, porque FNAF no início era aquele negócio de escritório, depois passa um pouco para aquele negócio de explorar lugar, tipo o Sister Location, tem o Pizzeria Simulator, que tem que trabalhar com os minigames, aí tem o CN, aí depois do CN já começa esse negócio. Até o Help Wanted eu considero normal, porque tipo, ele é um jogo que ele mostra a lore dos jogos em si, mostra a lore do início ali, porque é como se fosse dentro do assim. E a gente faz isso para tentar atrair o público, por causa dessas atrações, dessas coisas que aconteceram no passado. E eu acho isso bem interessante, porque mostra gameplay num VR, entendeu? Traz isso meio que pra vida real, entre aspas. E isso eu acho maneiro. Só que esse jogo aqui do Mimic, ele já é bem diferente disso. Secret Breach é bem diferente disso. São dois jogos que já são FNAF totalmente diferentes do que a gente era acostumado. Então, tanto que por isso muita gente não gosta desses jogos, por causa desse negócio, dessa mudança de gameplay. A mudança do Scott, né, com o Scott. E também porque a gente vive tanto tempo nessa lore, tipo, pesada de criança morrendo, de gente morrendo, pra, tipo, ficar mais clean, né, mais leve. Eu vi a lore do The Mimic, no caso, né. Bom, assim, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não vi nada gameplay dele, não vi nada gameplay dele, nada, só vi da história. Então, pra mim a opinião é, tipo, sei lá, legalzinho. Eu vi mais da gameplay, eu diria que ele é um legal, entendeu? Eu não boto ele feijão com arroz nem acima, porque, tipo, eu não sei muito sobre a lore dele, mas também assim, ele não faz o simples e bom, pelo menos pra mim, porque é diferente do que o FNAF era, entendeu? Até, assim, pra mim o FNAF, até o Help Wanted ainda é bom, por mais que ele esteja no legal aí, ele é um jogo interessante de se jogar, mas ele já é diferente, muito diferente a lore dele. Bom, a gente já completou todos os jogos de FNAF que a gente já jogou, né, praticamente. A gente já falou do 2, do World, enfim. Só que tem aquele porém, a gente não jogou todos, né, que jogar todos é um desafio ainda, que a gente ainda pretende completar. Tanto que na saga FNAF que vai aparecer aí, a gente vai ter que fazer a saga FNAF parte 2, que é para todos os jogos novos aqui do FNAF aqui, o Happy Wanted 1, o 12, Secret Breach, o The Mimic, e talvez até os próximos que vão lançar aí, porque, né, nossa, a gente vê aqui, né, falar toda a saga FNAF, então a gente vai falar toda a saga FNAF aqui nesse caramba mesmo. E é isso. Sobre o filme, eu ia dizer, né, assim, tu tem a tua opinião sobre o filme, eu tenho a minha. Eu gosto do filme, ele é um filme que tem um roteiro ruim, roteiro bosta, tanto um quanto o 2. Eles trazem essa ideia do fanservice, mas só que um roteiro vagabundo, né, mano? Roteiro meio cagado, assim, tipo, eles tacaram no cinema porque eles sabiam que ia dar dinheiro e a gente ia comprar ingresso, e tipo, dá certo porque a FNAF tem aquele negócio de lore e tudo mais, traz a nostalgia pra gente, mas assim, não deixa de ser aquele negócio, né, que a gente sabe que eles fazem isso pelo dinheiro em si, e não pra, de fato,
fato, assim, tipo, eles agradam o público com muita coisa simples, entendeu? Eles poderiam acrescentar muita coisa no filme que seria melhor. Tipo, eu, assim, na minha opinião, se eles trouxessem a linha do tempo original de FNAF, aquele negócio da pizzaria e tudo mais, se não tivesse esse negócio de Vanessa, essas coisas dela ser filha do William Afton e tudo mais, que esse negócio, assim, pra mim é um negócio que caga um pouco a lore, pra mim seria um feijão com arroz perfeito que tornaria o FNAF ser cinema, entendeu? Seria uma nota assim, tipo, não ia ter defeito, porque ia trazer a linha original pro cinema. E, tipo, quando a gente esperava FNAF no cinema, era justamente isso que a gente esperava, entendeu? Esperava como é que chama? Uma boa representação dos jogos trazida pro cinema de uma boa maneira, entendeu? Então, assim, o filme de FNAF, ele é bom pra cinema. Depende muito de quem fala. Pô, ele é bom pra mim porque ele é nostálgico. Ele poderia ser cinema se tivesse essa questão de ser uma recriação dos jogos no cinema. Mas assim, pra mim ele só não é por causa disso, mas a questão de trilha sonora, nostalgia, pra mim é bom, entendeu? Tá ali. É um dos melhores filmes assim que eu gosto de ver porque ele me dá essa sensação de nostalgia, é um filme que me deixa bem de boa assim quando eu assisto e distrai bacana. Mas assim, não deixa de ter um roteiro péssimo. Só que, ao contrário de mim, esse filme não me anima em nada. Porque o que eu esperava de filme de FNAF agora é intenção de filme, meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu nunca queria que filme fosse um assunto do meu canal, porque o canal é só de jogo. Se eu falasse de alguma coisa de vendo filme, eu acho que eu ia me amaldiçoar. Mas o seguinte, né? O FNAF pra mim, o que eu esperava do filme do FNAF? Que ele fosse um terror sombrio, que não tivesse nenhuma comédia envolvida, só a lore ali, o roteiro que seria bem feitinho ali. E cara, o que eu queria ver era literalmente esse negócio, a questão do terror do FNAF, porque o terror ele dá medo. Só que assim, o que a gente recebe é uma macacada, entendeu? A gente recebe uma palhaçada assim, tem a lore pesada, que é um cara que lutou sendo criança, tem o Mike com a irmã dele lá, que vira amigos animatronic, que tem um plano de querer torná-lo uma animatronic também. Aí tem os bichos que acham que o Ian Afton é uma pessoa de bem, só que não é. Aí tem a Vanessa, que, meu Deus, cara, por que, mano? Quem foi que criou a Vanessa? Quem que pôs no roteiro, meu irmão? O Josh Hudson ali, pra mim, ele é um protagonista perfeito no filme errado. Porque, tipo, no roteiro errado. Porque se ele tivesse no roteiro certo de FNAF, tipo, um roteiro, assim como eu falei, de ser o jogo transformado no cinema, ele seria o protagonista perfeito pra ficar ali as 5 noites ali no FNAF, entendeu? Na Fred. Mas como ele é um bom personagem no roteiro ruim, aí isso acabou ofuscando um pouco a performance dele. Porque, tipo, ele não deixa de ser bom mesmo que o filme seja meio cagado, né? Mas assim, ainda vai lançar o 3º filme, a gente tem que ver tudo isso. Tipo, eu botei muita expectativa no 2º filme, porque tipo, eles falaram, vai ser melhor do que isso aqui, vai ter isso. Tipo, o filme é bom, só que é 2 horas, quase 2 horas vendo, e quando acaba o filme tu pensa, oxe, acabou? Tu fica, caraca, 2 horas de tempo pra chegar. Spoiler pra quem não viu, hein? 2 horas de tempo pra te chegar. Ver os animatronics do FNAF 1, recriar aquele vídeo lá de 2016 dos animatronics lutando, e 14, derrotando os animatronics tudinho, do 2, que pra mim não faz o mínimo sentido o negócio da Abby chegar e fazer amizade com o moleque lá, poder da amizade. Mano, pra mim isso daí não é um roteiro que funciona, não. Pra mim isso daí é uma cagada que eles fizeram com esse negócio, porque dava pra fazer um terror muito bom ali, entendeu? E assim, a questão de visual desse filme é muito boa, mano. A recriação dos animatronics, assim, pra mim é um negócio muito impecável. Deles trazerem os clássicos do primeiro, do segundo também os toys, de trazer os Withered. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso no 3º, porque tem Phantom, tem o Springtrap, e eu acho muito maneiro essa ideia. Mas é isso, não tem muito o que adicionar sobre o filme do FNAF. Também falar sobre o vídeo aí. Queria agradecer quem é que tá vendo aí, quem é que tá vendo a gente falar igual doido aqui por um tempão, porque esse vídeo vai dar um bom tempo, né? E já tá com 1 hora já. Agradecer aí o pessoal que tá vendo aí todo esse tempo. Divertido também, né? Porque a gente tá até 00:30 gravando isso daqui. Entendeu? O Brasil perdeu. O Brasil perdeu, a gente tá aqui. É isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião com o FNAF. A saga FNAF, o filme de FNAF também. Eu só quero deixar bem claro aqui que filme, eu não vou falar nunca mais na minha vida, tá? Filme é o canal Piuí. Vai lá que tu vai encontrar filme de opinião de filme lá, vai lá. Só que aqui não. E bom, é isso aí. Acho que vai ter só esse vídeo nessa semana, eu acho.
eu acho, porque tá complicada essa vida. E é isso. Manuel, a gente encerra por aqui esse papo, e é isso. Falou!